aqui na casa de Deus neste domingo, segundo domingo do mês de dezembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor, estamos na casa do Senhor, estamos aqui para glorificá-lo, estamos aqui para ouvir a sua voz através da sua palavra, nesse dia tão especial, nesse dia que é o segundo domingo, dia da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Abra sua Bíblia, vamos abri-la em Gênesis capítulo 2, vamos voltar ao início de tudo, vamos voltar às primeiras coisas, e nós iremos estudar sobre as primeiras coisas da criação. Gênesis capítulo 2, de 1 até o versículo 25. Como vocês vão ficar mais assentados do que eu, vamos colocar em pé mais uma vez e vamos ler a palavra do Senhor com amor e fé. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica em Gênesis capítulo 2, de 1 até o verso 25. Diz assim o texto sagrado: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bitélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada.
Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos repetir o versículo 18, todos juntos? Vamos lê-lo juntos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai bendito, fale conosco por meio da tua palavra. Estamos, ó Deus, lendo a história das primeiras coisas. Ó Deus, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, extrair dessa passagem lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há uma música que diz o seguinte: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Nós queremos voltar ao início de tudo. E aqui nós voltamos ao início de tudo, para conhecermos os fundamentos de todas as coisas. Nós só conhecemos as coisas, as primeiras coisas, porque Deus tomou a iniciativa de se revelar. Mês passado nós falamos aqui a respeito da criação. E agora nós iremos falar das primeiras coisas que Deus fez na criação. E a primeira coisa que Deus fez na criação é a lei do descanso, o primeiro sábado. E nesses 3 primeiros versículos lidos, nós aprendemos o seguinte: que o que Deus começou, Ele concluiu. Deus nunca começa uma obra e não a termina. Deus sempre começa e termina. Em 6 dias Deus fez todas as coisas, e no 7º Ele descansou. Deus não deixa nada pela metade. O Deus que começa, Ele termina. Em 6 dias Ele criou todas as coisas que existem: o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, e você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós podemos ver que a obra de Deus é uma obra perfeita. A Bíblia diz que a obra de Deus é tão perfeita que nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Deus fez tudo perfeito. Deus fez o mundo perfeito. Deus fez o ser humano perfeito. Não tinha doença, não tinha Covid-19, não tinha câncer no fígado, não tinha problemas neurológicos. O mundo era perfeito. E nós podemos ver que Deus descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. E a Bíblia diz que era muito bom. O que Deus fez era muito bom. Deus não descansou como alguém cansado do seu trabalho. A pessoa trabalha de segunda a sábado, aí chega em casa: eu quero só ficar domingo dormindo o dia inteiro, quem sabe assistindo Faustão ou Fantástico. Mas Deus estava satisfeito da sua própria obra, pois o Deus eterno não se cansa como os homens, porque Ele é eterno, Ele é todo poderoso. Ele estava descansando, satisfeito daquilo que Ele fizera. E além disso, na sua providência, Ele trabalha até agora. Por exemplo, o mundo está girando e você não está sentindo. Não está sentindo uma tontura. Não está sentindo um enjoo. Mas o mundo está fazendo a rotação, o giro em torno de si mesmo, e a translação, o giro da terra em torno do sol. E nós podemos ver isso, que Deus está trabalhando. Por que uma estrela não cai e choca com a terra? Porque Deus a está sustentando no seu lugar. Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila. E Jesus disse para os judeus o seguinte, do seu tempo, no dia de sábado: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque Jesus curou um homem paralítico, dizendo: toma o teu leito e anda. E este homem estava enfermo há 38 anos. E eles disseram: é sábado, não se pode trabalhar. E é por isso que Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho.
E nós podemos ver ainda, meus irmãos, que depois de 6 dias de trabalho, devemos tirar um dia de descanso. Deus criou o dia de descanso para o culto. Por exemplo, hoje é o dia do Senhor e nós paramos hoje pela manhã na escola dominical, estamos aqui à noite, nós estamos cultuando a Deus. E aqui nós podemos ver que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus criou a lei do descanso para que o homem possa descansar e cultuar a Deus. O corpo humano precisa de descanso. O descanso semanal é uma necessidade para o bem-estar humano e para livrá-lo dos estresses da vida. Quantas pessoas às vezes que só trabalham, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para servir o Senhor, e aí começa a ter queda de cabelo, a barba cai, estresse, a pessoa começa a ter algumas doenças no seu organismo, começa o organismo sentir os efeitos da falta de descanso e do estresse da vida. E aqui nós podemos perceber quantas pessoas estão hoje acamadas porque não obedeceram a lei do descanso. E aqui nós podemos perceber então, meus irmãos, que o povo de Deus na antiga aliança guardava o sábado por causa da criação. A Bíblia chega a dizer o seguinte: os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Então o povo da antiga aliança guardava o sábado por causa da criação, e o povo da nova aliança guarda o domingo por causa da ressurreição, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas o princípio é o mesmo. Qual que é o princípio? 6 dias trabalharás e descansar no 7º. Esse é o princípio. E é por isso então, meus irmãos, que nós temos a lei do descanso. Porque Deus em 6 dias fez todas as coisas, e no 7º descansou e criou o sábado, a lei do descanso para o bem do homem. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver a criação do primeiro homem. Em Gênesis capítulo 2, do verso 4 até o verso 5, nós temos a expansão do que foi dito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em Gênesis capítulo 1, 28, o texto diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aqui nós podemos fazer algumas considerações sobre a criação do ser humano. A primeira coisa, meus irmãos, é que Deus não criou o ser humano porque ele se encontrava solitário. Então Deus disse assim: eu vou criar Adão porque eu estou muito sozinho aqui neste mundo. Não, Deus não precisa do homem para ser feliz, mas o homem precisa de Deus para ser feliz. Não existe ninguém feliz sem Deus, mas Deus é feliz em si mesmo. Deus é triuno: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Sempre houve perfeita harmonia, amor e comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não criou o ser humano para suprir alguma necessidade em seu ser, seja ela intelectual, emocional, física ou espiritual. Deus nunca teve necessidade que não fosse plenamente suprida nele mesmo. Por exemplo, o ser humano tem um vazio
do tamanho de Deus e só Deus pode preenchê-lo. Mas Deus não tem vazio no seu ser, porque Ele se basta. Mas nós podemos ver, meus irmãos, que Deus não criou deuses, mas fomos criados do pó da terra. Nós não somos deuses, nós somos criados do pó da terra. Cantamos aqui nesta noite, somos pó. Somos pó. A nossa origem é humilde. Quer ver uma coisa? Uma dor de cabeça te impediria de estar aqui nesta noite. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca desse jeito na cama. Uma gripezinha pode levar a gente ao hospital. Um pequeno vírus invisível pode levar a gente à morte. Uma bactéria pode destruir as células do nosso corpo, porque nós somos pó. Nós não somos feitos do pó do ouro, do pó de pérola, do pó da lua. Nós somos feitos do pó da terra. Você é barro. Por isso nós devemos ser humildes. É por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É por isso que Jesus diz que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa casa é de barro. Pega em você aqui, ó. Toca em você. Você é de barro. Você é pó. Você é pó. Nada de orgulho, nada de soberba. Quando Nabucodonosor disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória, por causa da sua soberba, ele foi comer capim com os animais. Deus criou o homem, meus irmãos, de uma forma elevada e admirável. O texto diz aí: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não é fruto de um processo evolutivo. O homem é fruto da criação de Deus. Segundo a teoria da evolução, os seres humanos se evoluíram de um ancestral comum aos chimpanzés e gorilas. Mas os animais não têm alma. Gato não tem alma, cachorro não tem alma, cavalo não tem alma. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós temos alma. Quando Deus criou o homem, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Hoje em dia, os animais são humanizados e os homens bestializados. Hoje em dia, dá-se mais valor ao animal do que ao ser humano. Eu vou provar isso para vocês. Quando o homem mata os seus semelhantes, ele paga uma fiança e pode responder o processo em liberdade. É um crime que você pode pagar a fiança e responder em liberdade pelo seu crime. Mas quando um homem mata um tatu para matar a sua fome, e o guarda ambiental o pega no ato do crime, cozinhando ali o tatu, ele vai responder um processo inafiançável, um processo de um crime que ele cometeu contra o meio ambiente, matando um animal. E aí nós podemos perceber, meus queridos irmãos, o seguinte, que o homem está sendo bestializado e o animal humanizado. As nossas leis defendem mais o ovo de tartaruga do que o óvulo humano. A Suprema Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, diz que a mulher pode abortar até o 3º mês por qualquer motivo, como se ela tivesse direito sobre o feto, como se ela estivesse cortando a ponta da unha ou a ponta do seu cabelo. E agora, na Argentina, passou-se na Câmara dos Deputados o direito da mulher abortar
a criança por qualquer motivo. Ah, meus queridos irmãos, mas a Bíblia diz que Deus dá valor ao ser humano, sabe por quê? Porque ele foi criado em sua imagem e semelhança, e ele tem alma, Mas nós podemos ver ainda, meus irmãos, o primeiro habitat do homem. O texto diz aqui que Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. Deus fez isso para a felicidade do ser humano. Você sabe o que significa Éden? Éden significa prazer. Prazer por viver em comunhão com o Criador. O homem tinha total comunhão com o Criador, ele adorava o Criador. Deus falava com o homem pela viração do dia. O homem tinha comunhão ininterrupta com Deus, comunhão 24 horas. Prazer em contemplar as belezas da criação, contemplar a lua, o sol, as estrelas, as plantas, os animais, e adorar o Criador, e agradecer ao Criador pela beleza da criação, como o salmista fez. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Portanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. E aí pôs ali algo para o sol que sai do seu aposento. Prazer, meus irmãos, em nadar no rio do Éden que rega o jardim. Hoje você não pode nadar aqui na lagoa da Petrobras, está contaminada com vários males na água, que está contaminada também com a esquistossomose. O meu tio mesmo, com 42 anos, morreu com a xistose no baço, que foi para o fígado, e com 42 anos ele faleceu, deu barriga d'água, por causa da contaminação da água. Mas Adão e Eva não podiam nadar no rio, ali do Éden, e esse rio se dividia em 4 braços, e tinha ali o rio Pison, Gion, Tigre e Eufrates. No entanto, meus irmãos, Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, não para o ócio, mas para cultivá-lo e guardá-lo. O homem foi criado para o trabalho, não um trabalho escravo, não um trabalho que gera angústia e fadiga, mas prazer de cuidar da criação, de lidar com a criação, de empreender a partir da criação. O trabalho é uma bênção. Deus não criou uma rede preguiçosa para Adão viver sempre deitado em berço esplêndido. Deus criou Adão para cultivar e guardar o jardim do Éden. A Bíblia diz, meus irmãos, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, e quem não trabalha, dá trabalho. Eu sempre digo o seguinte, que na igreja também existem 3 tipos de crente: o crente que trabalha, que quer o progresso da igreja, que ora, que evangeliza, que entrega folhetos, que toca, que canta, que prega, que evangeliza, que faz missões, que planta igreja, que constrói igrejas. Mas tem também o crente que não trabalha, e não importa com o reino de Deus, que não ora, que não evangeliza, que não contribui. E tem o crente também que dá trabalho. Meus queridos irmãos, Deus nos criou para desenvolver o mundo social, para subordinar o mundo natural, pois fomos chamados a continuar a obra criativa de Deus. Por exemplo, nesse tempo de pandemia da Covid-19 em todo o mundo, os cientistas estão tentando descobrir uma vacina eficaz para combater esse vírus. Que bênção! Que bom que nós temos alguns remédios profiláticos para combater também o desenvolvimento das enfermidades no corpo humano. Que bom! É o homem colocando a mão na natureza para produzir algo bom para a ciência. Por exemplo, onde está esse púlpito aqui, alguém pegou madeira, alguém pegou martelo, pegou parafuso, pegou prego e fez aqui esse púlpito. Alguém desenvolveu a tecnologia de descobrir que nós podemos transmitir
culto online para alcançar o mundo. E hoje a gente, sem ficar com Wi-Fi, alguns chegam até da depressão, não é verdade? Sem o celular, sem a tecnologia. Se você falasse há 100 anos atrás que você inventaria um celular, que você ia conversar face a face com alguém do outro lado do mundo, lá no Japão, você poderia ser chamado de louco? Se 300 anos atrás alguém falou assim, eu vou inventar um avião que vai transportar 400 pessoas daqui do Brasil para o Canadá, alguém poderia dizer, esse cara está ficando louco? Mas hoje nós temos todas essas tecnologias, que significa que Deus deu sabedoria ao ser humano para desenvolver a partir da criação, e criar um avião que leva alguém de um país a outro, de um lugar a outro, de criar um aparelho de celular que você pode conversar com alguém do outro lado do mundo, de criar recursos que a gente possa comunicar com pessoas de lugares tão diferentes. Ah, meus queridos irmãos, somos chamados a continuar a obra criativa de Deus. Vocês estão sentados nesses bancos aí, porque o marceneiro fez esses bancos. Agora nós temos uma mesa nova aqui da celebração da ceia, porque alguém botou a mão na massa e fez uma mesa. Quando você vai almoçar, você senta na cadeira e se assenta à mesa para comer o pão de cada dia. E tudo isto é obra do homem colocando a mão na criação e produzindo algo criativo para o bem dele, e para o bem da sua família, e para o bem social. A primeira ordem da criação, meus irmãos, Deus é o Criador e o homem é a criatura, por isso ele tem o direito de dizer o que o homem tem que fazer. E aqui nós podemos ver no verso 17, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e acompanhasse essa leitura dizendo, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem muita coisa que Deus diz para nós, é sim, você pode fazer, pode comer de todas as árvores, mas tem muita coisa que Deus vai dizer para você assim, não, você não pode comer, e você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desta árvore, você vai morrer, porque Deus colocou uma ordem, tem ordem. Os pais, por exemplo, quando os meninos estão crescendo, a gente diz, não encosta no fogão não, que eu estou assando bolo aí, não encosta não, que se você encostar, você vai queimar a mão. Aí o menino vai ali, bom, coloca a consequência. A minha filha, por exemplo, né, aquela estava crescendo, e a mãe falou assim, estou assando bolo, não encosta a mão aí no fogão, não sei o que, ela queimou a mão. Deus disse então para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Criou o homem, meus irmãos, com a capacidade de escolher, obedecer e não obedecer. Deus não criou um robô, Deus criou os seres humanos responsáveis com escolhas, e a obediência traz bênçãos, e a desobediência traz julgamento, traz dor, traz punição, traz morte, e quem não obedece, padece. Deus então criou o homem e lhe deu esta ordem, você pode comer de todos os frutos, menos de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui nós temos também a primeira mulher. Deus criou o primeiro homem, mas também criou a mulher, e fez o primeiro casamento. Veja bem, aí, como é que Deus fez a mulher? Adão podia ter comunhão com Deus, aproveitar a beleza da criação, comer de seus frutos, nadar no rio que regava o Éden, realizar o seu trabalho diário e até brincar com os animais, brincar com urso e leopardo.
brincar com todos os animais ali no jardim, brincar com os animais domésticos e selváticos. No entanto, meus irmãos, ele precisava de uma companheira. E Deus disse, verso 18, vamos ler? Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. Quem inventou o casamento não foi o capeta, não, foi Deus. Tem gente quando passa crise no casamento, fala, Deus inventou o casamento, não foi Deus, meus irmãos, é que inventou o casamento, não foi o diabo, não. Às vezes o seu marido, por causa do pecado, pode até transformar no capeta, né? Ficar mal, ficar ruim, né? É consequência do pecado. Mas Deus criou o casamento para que o homem e a mulher possam viver felizes. Veja bem o que diz o verso 18, vamos ler? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que Eva não era uma criatura inferior. A mulher não é inferior ao homem. Homem e mulher são iguais. Ontologicamente são iguais. Os papéis são diferentes, mas a essência é a mesma. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Ela era co-igual com Adão, imagem e semelhança de Deus. E então nós podemos perceber, meus irmãos, que a mulher não é um ser inferior ao homem, mas é um co-igual. Deus fez o matrimônio para a felicidade do gênero humano. Deus fez, meus irmãos, o casamento para que o homem fosse feliz e de igual forma também a mulher. Eva foi tirada da costela de Adão para ser igual a ele e sob o seu braço para ser protegida, perto do seu coração para ser amada. Ela não foi feita do osso da cabeça de Adão para governar sobre ele, e nem foi tirado do osso do pé para ser pisada pelo homem, mas foi tirada do lado para ser amada, para ser companheira, para ser co-igual, para ser ajudadora, para ser parceira. Foi assim que Deus fez. A missão da mulher é a missão de apoiar a missão do marido. É por isso que a palavra submissão é tão tratada, interpretada de forma pejorativa. Submissão, meus irmãos, é uma palavra composta de duas palavras, submissão, ou seja, a mulher apoiando a missão do marido. Ela está do lado para ser ajudadora, parceira, companheira, amada e cuidada. E aqui nós temos a primeira anestesia geral. Às vezes a gente pensa assim, Deus sabia que existia anestesia? Já pensou você no consultório dentista, e ali você vai extrair o dente que está ruim, sem anestesia? Ou você vai obturar o dente sem anestesia? Anestesia é uma bênção, anestesia local. Você então adormece aquela parte, e então o dentista faz o trabalho dele, obturando o dente, ou extraindo o dente, ou implantando o dente, mas com anestesia. E no caso aqui, Deus fez uma anestesia geral, porque a Bíblia diz que o homem adormeceu. E Deus então fez a cirurgia, e tirou do lado do homem a mulher, e a transformou-a na sua companheira. E quando o homem acordou depois dessa anestesia, ele diz: uau, essa é osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o texto diz o seguinte: ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus, meus irmãos, é o médico dos médicos, que conhece o corpo humano e toda a ciência, operou essa cirurgia com anestesia geral, bloqueando temporariamente o seu sistema sensorial, e o homem ficou super satisfeito com a obra de Deus. Esta é afinal osso dos meus ossos. E esse é o primeiro poema de amor. O lar tem que ser um ninho de amor, de respeito, de fidelidade, de companheirismo, de cumplicidade, de cuidado. Foi para isso que Deus criou homem e mulher.
E aqui nós podemos ver, meus queridos irmãos, como o diabo quer destruir esta instituição. Como Satanás está atacando a família. Certa feita eu vi um missionário mostrando a foto de um senhor lá na Índia, que era casado com uma mulher, e essa mulher morreu. E então, na concepção, na cosmovisão religiosa dele, ele entendeu que o espírito da mulher dele saiu do corpo dela e habitou numa macaca. E ele então foi lá e casou com a macaca. Então ele ficava de cócoras ao lado da macaca. O homem casando com um animal, ele casou com a macaca. Mas hoje nós podemos ver, meus queridos irmãos, quantas pessoas defendendo o casamento entre mulher e mulher, homem e homem. Todos nós somos frutos de uma relação heterossexual. Nós temos pai e mãe, homem e mulher, marido e esposa. Foi assim que Deus fez. Não adianta a gente querer inventar a roda. Não adianta a gente querer substituir o que Deus fez. O trem não é feliz, meus irmãos, fora do trilho. O trem que sai de Belo Horizonte para Vitória só pode chegar ao seu destino se andar no trilho. E a família só pode ser feliz se andar em comunhão com Deus, andando no trilho. Caso contrário, meus irmãos, não é liberdade, é libertinagem. Enfim, o casamento é uma ilustração do relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a igreja. Deus fez com que Adão dormisse para tirar da sua costela uma esposa. Mas Jesus, meus irmãos, morreu na cruz e derramou o seu sangue para comprar a sua noiva. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o soldado pegou uma lança e quando furou o lado para comprovar que ele estava morto, saiu água e sangue. E com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, Jesus comprou a sua igreja. E a Bíblia diz que o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em outras palavras, o casamento é uma ideia divina, deve ser respeitado, celebrado entre um homem e uma mulher. Casamento deve ser uma união para sempre. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando o casal passar pela crise, tem que se ajoelhar diante do Criador e pedir: Senhor, sara o meu casamento, conserta o meu casamento. Casamento não é um copo descartável que a gente usa e joga fora. Casamento é obra da graça de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Casamento é para a felicidade do gênero humano. Casamento é para esta vida apenas. Porque no novo céu, na nova terra, meus irmãos, nós teremos um casamento entre Cristo e a igreja. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, do noivo, o dono da igreja, aquele que a comprou com seu sangue. E aí nós viveremos para sempre, em harmonia eterna entre o Criador e a criatura. Ah, meus queridos irmãos, vida melhor e abundante só Jesus pode nos dar. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é a lógica da vida, a esperança verdadeira, o amor que jamais acaba no coração humano. Nós cantamos um canto que diz o seguinte: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe que Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia
Ele quer trazer para você e a sua casa. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha tempestade, não nos abalará. Vida melhor, Ele quer te dar, restaurar seu lar. Que Deus nos abençoe, que possamos colocar tudo nas mãos de Jesus, porque Ele quer abençoar o seu lar e a sua vida. E que as primeiras coisas da criação, que nós possamos entender, que essas coisas são o fundamento de uma família feliz, de uma igreja feliz e de uma vida feliz. Quando a gente volta às primeiras coisas, meus queridos irmãos, nós estamos voltando ao início de tudo, para encontrarmos com o Senhor e aprendermos aquilo que Ele deseja para a nossa vida no mundo, na igreja e na família. E que possamos sempre cultuar o Senhor e aprender que, se destruir os fundamentos, o que poderá fazer o homem? Que possamos nos firmar nesses fundamentos, porque nós conhecemos toda essa história da criação, porque Deus tomou a iniciativa de se revelar e nos criou para a sua glória. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Eu não sei do jeito que você entrou aqui. Você que está em casa, eu não sei do jeito que você está vivendo a sua vida. Mas o meu desejo é que Jesus possa abençoar o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor,